This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. agenciadepodcast.com.br. Arte e religião se misturam? Até que ponto o domínio religioso se relaciona com a política? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a relevância da Igreja medieval, uma das instituições mais importantes desse período histórico. O meu objetivo com esse episódio não é questionar a fé de ninguém, mas apenas entender como uma instituição moldou a sociedade europeia, influenciando desde pequenos vilarejos até as mais altas esferas de poder. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que deixar claro que a história da igreja que estamos falando aqui não começou propriamente na Idade Média. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio chamado Bíblia, e lá eu fiz algumas discussões teóricas e históricas a respeito do uso desse livro como uma fonte histórica. De acordo com a tradição católica, Jesus estava com os seus discípulos e perguntou a ele: "Quem os outros dizem que eu sou?" Nesse momento, os discípulos dão algumas respostas fazendo referência ao que a multidão que seguia Jesus falava a respeito dele. Em geral, esse pessoal estava comparando Jesus com profetas da antiguidade. Até que Jesus muda a pergunta e diz: "Mas o que vocês dizem que eu sou?" Nesse momento da narrativa bíblica, existe um silêncio, que é quebrado pelo discípulo Pedro, que diz: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Essa é uma resposta muito importante tanto para o contexto em que ele foi dito, quanto para a própria história da igreja. Ao ouvir isso, Jesus teria dito: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A Igreja Católica entende, então, que Pedro recebeu uma revelação divina a respeito de quem seria Jesus, e por esse motivo, teria o direito de ser o líder da igreja que Jesus estava criando a partir dali. Citando mais uma vez a Bíblia, Jesus teria voltado aos céus e os seus discípulos ficariam responsáveis em espalhar a sua mensagem dali em diante, e a nova figura de liderança seria Pedro. Essa liderança foi exercida em um período em que os primeiros cristãos passaram a ser perseguidos pelo Império Romano, ainda no século I depois de Cristo. E de acordo com a tradição cristã, Pedro foi perseguido e morto quando estava em Roma. Mas tem uma questão importante aqui, gente. Por mais que Pedro tenha recebido essa responsabilidade de Jesus, ele não se identificava como o Papa da Igreja. Esse foi um título dado a ele muitos anos depois da sua morte, quando a Igreja Católica estava mais consolidada e organizada. Com a queda de Roma, a Europa mergulhou em uma era de fragmentação e incerteza. A autoridade política enfraqueceu e a infraestrutura do império desmoronou, deixando um vácuo de poder em muitas regiões. Nesse cenário, a Igreja despontou como uma das poucas instituições capazes de oferecer estabilidade e organização. O cristianismo, que inicialmente se expandiu apesar da perseguição romana, passou a ser visto como uma fonte de orientação moral e espiritual. Em muitos casos, os bispos e clérigos assumem papéis políticos e administrativos, funcionando como governantes locais. Essa situação foi intensificada quando líderes como o Papa Gregório I, no final do século VI, fortaleceram o papel da Igreja como mediadora e organizadora social.
Um dos principais desafios da Igreja após queda de Roma foi lidar com os diferentes povos que dominaram a Europa, os chamados povos bárbaros, um termo usado pelos romanos para se referir aos estrangeiros. Para a Igreja Católica, o início da Idade Média foi um momento de oportunidade e avanço do próprio cristianismo para esses povos. Um exemplo interessante de ser analisado é como o cristianismo tentou se expandir no extremo norte da Europa, na região da atual Inglaterra, especificamente num reino chamado Wessex, e como que ele se estabeleceu na região. O que sabemos sobre esse reino está registrado em um livro de crônicas que reuniu lendas e histórias que eram passadas oralmente para um registro por escrito. A partir dessa fonte, aprendemos que o reino de Wessex foi formado a partir do ano 519, através da conquista de 2 reis, chamados Serdico e Cinrico. Sobre o governo desses reis e daqueles que os sucederam, temos 2 fatos importantes que nos ajudam a entender a formação de uma espécie de unidade nas Ilhas Britânicas. A primeira coisa é que o Wessex foi um reino que se tornou cristão por volta do século VII, e isso vai ser extremamente importante não apenas para a formação cultural dessa sociedade, como também para a criação de alguns órgãos de ensino que eu vou falar mais à frente. O cristianismo em Wessex se consolidou, fazendo com que muitos religiosos fossem para a Inglaterra para estreitar os laços com esses reis. Do ponto de vista de um historiador, isso foi muito positivo, porque foi a partir da conversão de Wessex ao cristianismo que vamos ver um número cada vez mais crescente de registros históricos sendo feitos dentro daquele reino. Um outro ponto bem importante é que Wessex se tornou uma grande potência na Ilha Britânica. Eles tinham até um termo para isso, que era Bretwalda, que, se fôssemos traduzir para o nosso idioma, seria algo como o Rei dos Reis. Ou seja, dentre todos os reinos que existiam na Inglaterra, o que fosse chamado de Bretwalda era o mais poderoso. É óbvio que esse era um título em disputa. Os reinos adversários tentavam garantir para si protagonismo em relação aos outros, mas por muito tempo, Wessex conseguiu se manter à frente com larga vantagem. Um outro ponto importante sobre esse reino é a sua expansão territorial. O reino de Wessex começou a conquistar outros reinos ao sul da ilha da Bretanha, mas permitia que os reis locais se mantivessem no poder, com a condição de que usassem outros títulos. Um indicativo de que a influência de Wessex crescia foi o governo de Ceduala de Wessex, um rei que ficou conhecido por ser bastante sanguinário em suas expedições militares, mas essa característica garantiu que ele pudesse aumentar as suas fronteiras. Mesmo sendo bastante violento em determinada parte da sua vida, Ceduala estreitou os laços do seu reino com a igreja, fazendo com que as cartas trocadas entre esse rei e a cúpula da igreja na Europa fossem consideradas as primeiras fontes da história da igreja cristã na Inglaterra, e um registro muito valioso para estudarmos a igreja católica durante a Idade Média. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. Diante de um cenário de muitas incertezas por conta do estabelecimento de diversos conflitos entre os povos da Europa durante os primeiros séculos da Idade Média, a Igreja ofereceu aos fiéis um refúgio espiritual em meio às dificuldades da época. A fé cristã, com a sua promessa de vida eterna, dava consolo e esperança a uma sociedade profundamente marcada por guerras, epidemias e fome. Assim, a Igreja passou a ocupar não apenas o coração dos seus membros, mas também o centro da vida social e política na Europa medieval.
Um dos principais diferenciais da igreja em relação às outras instituições era a sua organização interna. Na base, havia os padres, que cuidavam das paróquias e dos fiéis. Acima deles, os bispos supervisionavam dioceses, agrupamentos de paróquias e atuavam como líderes regionais. No topo dessa estrutura estava o Papa, que era visto como o sucessor de São Pedro e, por isso, o líder supremo da Igreja Católica. O Papa não era apenas um líder espiritual. Ao longo da Idade Média, ele também se tornou uma figura política de grande importância, que influenciou a política de diversos reinos europeus. Essa autoridade papal se consolidou ao ponto do Papa ser reconhecido como representante de Deus na Terra, alguém com poder de intervir em questões seculares, como disputas territoriais e alianças políticas. Do ponto de vista cultural, a Idade Média é uma mistura da herança romana com a cultura dos povos bárbaros. Juntando isso com questões econômicas, o que aconteceu na Europa Ocidental foi uma fuga para os campos. No início da Idade Média, a Europa se tornou praticamente rural, e nesse processo, a posse da terra se tornou um marcador de riqueza. E, por consequência, a agricultura virou a principal atividade econômica. Essa mudança é fundamental para entendermos o sistema feudal. Daí o nome feudalismo, uma organização econômica, política e social baseada na terra, o feudo. Mas o que significa feudo? Basicamente, o feudo é uma grande propriedade rural que abrigava o castelo, as aldeias e as terras para cultivo, além dos bosques e pastos. Nessa sociedade diferente da atual, não existiam classes sociais, mas os chamados estamentos. Em geral, usamos o termo estamento porque ele indica que não havia mobilidade social, ou seja, uma pessoa de um determinado grupo social muito dificilmente conseguiria mudar de estado e melhorar de vida. Por exemplo, a sociedade medieval era composta basicamente por 3 estamentos: a nobreza, o clero e os servos. Um servo dificilmente se tornaria parte da nobreza. Se tivesse nascido como um servo, provavelmente morreria dessa forma. A nobreza era o grupo proprietário de terras, e os nobres donos da terra eram os senhores feudais. A função deles era aplicar as leis, conceder privilégios, comercializar, administrar a justiça e até mesmo declarar guerra ou paz. Como vocês devem ter percebido, eles tinham bastante poder. Os reis possuíam prestígio junto à nobreza, mas, de fato, não tinham um forte poder político. Ao contrário do que se pode imaginar, a figura de um rei poderoso e com poder centralizado em si não está relacionado com a Idade Média. Por esse motivo, uma outra característica da Idade Média é que o poder político é bastante descentralizado, ou seja, cada senhor feudal poderia criar suas próprias regras e até mesmo as suas próprias moedas. Um dos estamentos mais importantes da Europa medieval, sem dúvidas, era o clero, grupo formado pelos membros da igreja. Responsável pela salvação religiosa, o clero recebia a proteção militar dada pelos nobres e a produção agrícola dada pelos servos. Numeroso e com diferentes grupos, o clero possuía 2 tipos de divisão que se complementavam. Um baseado no estamento do qual o membro da igreja vinha, e o outro baseado no estilo de vida e na relação com a sociedade. O chamado alto clero era composto por membros nascidos entre os nobres e ocupava os principais cargos da igreja. Já o baixo clero era composto por pessoas do povo e atuava nas igrejas menores e com menos recursos. Uma outra classificação era entre clero secular e clero regular. Aqueles membros da igreja que viviam e atuavam mais próximos da sociedade eram denominados de clero secular. Já aqueles que viviam isolados da sociedade por viverem em mosteiros e por obedecerem rígidas regras de conduta, compunham o clero regular. Além de possuir força espiritual, política e econômica, a igreja era a mais importante instituição cultural da época. O pensamento, a arte, a espiritualidade e o conhecimento da sociedade feudal foram desenvolvidos em suas catedrais, mosteiros e escolas. As catedrais eram construídas nas cidades que possuíam bispos. Elas eram um centro de produção de arte direcionada às cerimônias religiosas, como as missas, os batizados, os casamentos, bem como a homenagem dos cavaleiros e reis. Na prática, a igreja estava associada a todos os aspectos da vida medieval.
Por isso, é importante compreender a sua organização, consolidada ao longo da Alta Idade Média. Uma forma de fazê-lo é examinando como ela manifestava o seu poder e transmitia a sua mensagem a partir de suas construções, as catedrais e os mosteiros. Assim como os castelos feudais fortificados, as catedrais apareciam como construções que alimentavam o imaginário popular e que simbolizavam o poder da Igreja na Idade Média. Olha só o que a professora Daniela Buono Calainho falou sobre isso, abre aspas. O castelo mostra o poder e a importância dos cavaleiros, e a catedral prolonga o prestígio de Deus, por intermédio de um representante direto, o bispo, que a utiliza na cidade como verdadeira casa de Deus. É o local onde se reza, onde se fazem pregações e onde se celebram as missas. Em regiões pobres, nas quais havia imensas florestas, as igrejas inicialmente eram feitas de madeira. Com o passar do tempo, em função das guerras, madeiras passaram a dar lugar a pedras. Fecha aspas. O interior dessas catedrais eram enfeitadas com tapeçarias, afrescos e esculturas. Mais tarde, com a necessidade cada vez maior de luz, vieram os vitrais coloridos, representando passagens bíblicas e aumentando a luminosidade no interior das catedrais. Também surgiram as grandes torres, que marcam a importância e a grandiosidade dessas construções. É importante ressaltar que a construção de uma catedral era algo muito caro e demandava muito trabalho, conhecimento e tempo. Envolvia tanto a contratação de mão de obra, como pedreiros e arquitetos, quanto a aquisição de materiais. Para isso havia uma cooperação entre os nobres, os reis e o clero. Quando o comércio voltou a crescer, a partir do século XII, e surgiram os primeiros burgos com as suas atividades comerciais e o seu artesanato, os seus habitantes passaram também a contribuir para a construção das catedrais. As catedrais eram um símbolo máximo do desenvolvimento das cidades e, ao mesmo tempo, demonstravam a perpetuação da força da igreja em torno de toda a sociedade. Aquelas que foram construídas em madeira foram praticamente todas destruídas. Porém, em toda a Europa, permaneceram muitas igrejas medievais construídas em pedra. Dois estilos arquitetônicos se sobressaíram na época, o românico e o gótico. Pessoal, eu já quero falar mais sobre outros aspectos da igreja medieval, bem como ela se tornou uma instituição dominante na Europa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre tese científica, investimento, mulheres, Inglaterra e vacinas. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Como muitos de vocês já ouviram, os turcos e os árabes atacaram e conquistaram muitos territórios. Eles ocuparam muitas e muitas terras dos cristãos e os derrotaram em 7 batalhas. Eles mataram e capturaram vários líderes cristãos, destruíram igrejas e devastaram o império. Todos os que morrerem no caminho, tanto na terra quanto no mar, ou em batalha contra os pagãos, terão o perdão dos seus pecados. Isso eu garanto pelo poder de Deus investido em mim. Com que reprovação Deus irá nos atingir se não ajudarmos os que, como nós, professam a religião cristã? Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont, no ano de 1095, em um dos momentos mais importantes da Igreja medieval, a convocação para as Cruzadas. Essa fala do Papa está inserida dentro de um contexto em que os cristãos avançaram contra os muçulmanos, que estavam dominando Jerusalém. Porém, antes de chegarmos a esse momento fundamental da história da Igreja medieval, precisamos olhar para uma outra estrutura muito presente ainda na Alta Idade Média, os mosteiros.
O clero regular atuava nos mosteiros e se diferenciava do clero secular por viver sob regras de conduta mais rígidas, levando uma existência de trabalho e oração. A Ordem de São Bento foi pioneira nesse processo, sendo formada no século VI. Entre as regras dessa ordem se destacavam a busca por isolamento e os votos de pobreza, castidade e obediência. Em seus mosteiros, o clero regular auxiliava a igreja no processo de conversão dos considerados pagãos e no espalhamento do cristianismo. Além disso, os mosteiros tinham grande destaque na cultura. Os monges liam e estudavam, realizavam a preservação de livros da antiguidade greco-romana por meio de cópias e realizavam desenhos incríveis, as iluminuras. No século X, com o fortalecimento do feudalismo, os mosteiros passaram a depender dos grandes senhores, que interferiam nos assuntos religiosos. Isso também aconteceu com o mosteiro da Ordem de São Bento, que, no entanto, conseguiu a sua independência no século X e se tornou o senhor das suas terras. Esse mosteiro inspirou a criação de muitos outros em todo o Ocidente. Por isso se diz que no feudalismo, a igreja se tornou senhora das terras. A Ordem de Cluny, por exemplo, assumiu uma posição de reforma dentro da igreja, influenciando papas como Nicolau II e Gregório VII na reorganização da igreja. Com Nicolau II, Cluny conseguiu a proibição da simonia, que era a venda de bênçãos, bens materiais e espirituais da igreja e cargos. Também influenciou o estabelecimento do celibato e da escolha do Papa pelo Colégio de Cardeais. A reforma gregoriana, capitaneada por Gregório VII, contava com o espírito disciplinador da Ordem de Cluny e estabelecia que a nomeação de bispos era incumbência exclusiva do Papa e que só ele poderia depor imperadores e ser chamado de universal. Olha como existia uma preocupação grande nos mosteiros em preservar uma espécie de pureza dentro da cristandade. É isso que nos mostra esse documento datado do ano 910 do Duque Guilherme da Aquitânia, que ao fundar a abadia de Cluny, disse que, abre aspas, dou a condição de que seja construído em Cluny um mosteiro regular, em honra dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que aí formem uma congregação de monges vivendo sob a regra de São Bento, que a possuam para sempre, detenham e governem, de tal maneira que esta santa e abençoada morada esteja incessantemente cheia de religiosos que façam votos para entrar na regra e preces. Foi de nosso agrado registrar neste testamento que deste dia em diante os monges unidos na congregação de Cluny fiquem completamente libertos do nosso poder, dos nossos parentes e da jurisdição da real grandeza, e nunca se submetam ao julgo de qualquer poder terreno, nem ao de nenhum príncipe secular, conde ou bispo, nem a do pontífice da Sé Romana, mas apenas a Deus. Fecha aspas. Essa preocupação também foi traduzida em uma preocupação com o ensino e com as artes, como as artes plásticas, arquitetura, escultura e música. Os governantes do século XI fizeram questão de que as catedrais e mosteiros fossem verdadeiros depósitos do saber, abastecidos com uma grande quantidade de livros e mestres. É claro que o acesso a tudo isso era bastante restrito, principalmente nas instituições de ensino. Porém, o povo simples se instruía nos assuntos religiosos apenas indo à igreja. As igrejas medievais eram os espaços privilegiados da produção artística, que sobreviveu na parte menos frágil das edificações e em objetos confeccionados na época. Essas obras de arte eram feitas para Deus, o que permite caracterizar a cultura medieval como uma cultura teocêntrica, ou seja, na qual Deus e a religião ocupavam o centro da produção cultural. Essas obras de arte ensinavam o povo, tendo destaque para as iluminuras, os mosaicos e os vitrais. As iluminuras eram um tipo de pintura colorida e recebiam esse nome por serem pinturas nas quais folhas de ouro iluminavam as imagens. As cores eram obtidas de plantas, minerais, sangue e insetos, de onde se extraíam os pigmentos que, misturados, criavam tinta para realizarem a fixação. Já os mosaicos eram formados por pequenos pedaços de pedras, vidros ou outros materiais coloridos que formavam imagens e eram usados para decorar o interior dos ambientes.
Após o século V, essa antiga forma de arte, muito forte também entre os romanos, passou a ser usada para decorar as paredes das igrejas e das catedrais, com forte temática religiosa. O mosaico bizantino teve grande destaque. Além do desenvolvimento técnico, os artistas bizantinos utilizavam ouro e pedras preciosas para decorar as suas igrejas, catedrais, prédios públicos, moradia dos aristocratas e palácios imperiais. Por fim, os vitrais também podem ser considerados um estilo artístico produzido dentro da igreja. Os vitrais, como os mosaicos, eram importantes, pois algumas vezes narravam acontecimentos religiosos para uma sociedade predominantemente analfabeta. Além dos temas religiosos, também representavam temas ligados aos cavaleiros e à vida cotidiana. Um outro aspecto muito presente na igreja medieval foi a presença de instituições de estudo, o que chamamos hoje como universidades. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar que durante toda a história, o acesso à educação sempre foi algo totalmente restrito e restritivo. Em geral, apenas membros das classes mais altas tinham autorização e acesso a esse recurso tão importante. Em segundo lugar, durante a Idade Média, esse espaço de estudos passou a ser controlado e incentivado pela Igreja Católica. Desde a queda do Império Romano, a Igreja teve um papel muito importante de preservação e de manutenção de documentos, livros, acervos e outros itens que remetiam ao antigo Império Romano e outras culturas. Quando a própria igreja cresceu, surgiu a necessidade de organizar a sua estrutura. E para isso, era essencial a existência de uma espécie de escola que ensinasse os futuros membros do próprio clero a atuar em diferentes frentes. É nesse contexto que a teologia surge como um campo de estudo que vai pensar a relação entre Deus e os homens. Mas, acima de tudo, a teologia será encarada como a mestra da vida. E por isso, vários centros educacionais terão nessa disciplina a origem para todas as outras ciências. Nesse sentido, a origem das universidades na Europa está diretamente ligada à Igreja Católica e, principalmente, à formação desses centros de estudo de teologia e, em seguida, da criação de outras áreas de atuação. De acordo com o professor Jacques Le Goff, foi justamente essa relação entre igreja e universidade que permitiu o sucesso do modelo durante a Idade Média. Olha o que esse grande historiador falou, abre aspas. Na cristandade do século XIII, acostumada pela Igreja ao internacionalismo, as universidades impressionaram por fazer com que mestres e estudantes se tornassem itinerantes, indo procurar o saber no estrangeiro e mudando-se facilmente de um país ao outro, seguindo a moda ou a reputação de uma universidade ou de um mestre. Fecha aspas. Esse trecho é interessante porque nos mostra que a Idade Média também foi um período de circulação de saberes, e as universidades representaram isso muito bem. Porém, apesar desse cenário aparentemente positivo do legado da Igreja, também existe um lado que pode ser considerado mais problemático, por envolver a relação da Igreja medieval com o domínio político e com guerras. Como já vimos no início do bloco, no ano de 1095, o Papa Urbano II convocou as cruzadas contra os muçulmanos. Depois da convocação do Papa e enquanto as tropas nobres se organizavam, um religioso conhecido como Pedro, o Eremita, convocou populares para combater no Oriente, dizendo estar sob a orientação divina. O avanço em direção ao Oriente, bastante desorganizado, ficou marcado por ataques às comunidades judaicas presentes no caminho das tropas de Pedro. Uma vez no Oriente, e contra as recomendações do imperador bizantino, o mal preparado exército da Cruzada Popular tentou entrar em confronto com os muçulmanos, sendo facilmente derrotado. A Terceira Cruzada foi organizada para enfrentar o avanço muçulmano na região, após Jerusalém ser retomada sob a liderança de Saladino. Esse líder muçulmano foi responsável por impor derrotas aos reinos cristãos, que estavam cada vez mais enfraquecidos. Tropas francesas, inglesas e germânicas uniram sob a liderança dos seus reis para invadir a região. O principal personagem do lado dos cristãos, o rei inglês Ricardo Coração de Leão, negociou o acesso cristão a Jerusalém com Saladino, que autorizou peregrinos desarmados a visitarem a cidade. Apesar de não retomar o controle de Jerusalém para os cristãos, a Terceira Cruzada foi responsável pela conquista das regiões de Acre, Chipre e Jaffa. Um outro ponto importante da Igreja medieval foi a união com governos.
Se quisermos fazer uma linha do tempo de origem desse fenômeno, podemos citar a formação do Império Carolíngio, onde o rei Carlos Magno, sempre que vencia batalhas, doava terras para a igreja, como uma demonstração da sua fé e lealdade ao Papa. Um dos exemplos dessa proximidade era a forma como combatiam qualquer tipo de oposição aos pensamentos religiosos predominantes na época, as chamadas heresias. Para isso, a igreja contava com 2 instrumentos de imposição, a excomunhão e a inquisição. A excomunhão significa ser retirado da comunhão da igreja. No mundo medieval, não fazer parte da comunidade religiosa significava também não ser mais aceito para o convívio em sociedade. Assim, o excomungado perdia status e direitos. No caso dos senhores feudais, a excomunhão autorizava que os vassalos não precisassem mais respeitar os seus juramentos perante os seus suzeranos, caso estes fossem excomungados. Outro instrumento importante na época foi o Tribunal da Inquisição, também conhecido como a Santa Inquisição. Esse órgão foi criado em 1231 pelo Papa Gregório IX para investigar acusações de heresia e bruxaria. Essa prática ultrapassou o mundo medieval e perdurou até o século XVIII. O fim da Idade Média trouxe consigo uma série de transformações políticas, econômicas e sociais que enfraqueceram o poder da Igreja. A centralização do poder nas mãos dos reis e o fortalecimento dos estados nacionais reduziram a influência da Igreja nas questões do dia a dia. No século XVI, a Reforma Protestante representou um golpe no domínio da Igreja na Europa Ocidental. Reformadores como Martinho Lutero desafiaram a autoridade do Papa e criticaram duramente práticas como a venda de indulgências. Esse movimento levou à fragmentação da cristandade ocidental e deu início a um novo período de conflito e transformação. Embora a Igreja medieval tenha perdido parte do seu poder, o seu legado é inegável. Ela deixou uma marca na arquitetura, na arte, na filosofia e no próprio conceito de comunidade e espiritualidade, que estiveram presentes em toda a sociedade moderna. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Cristianismo, o segundo se chama Bíblia e o terceiro se chama Papa. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Igreja medieval, estamos falando de uma das instituições mais poderosas desse período. Após a queda do Império Romano, foi a Igreja quem conseguiu dar estabilidade em um cenário fragmentado. Dentro da Igreja Católica, era possível encontrar espaço para a valorização das artes, do estudo e da formação intelectual em teologia, e também em algumas outras áreas do conhecimento. Uma das demonstrações da força desse grupo era o tamanho das suas catedrais, construídas a partir dos recursos dos seus fiéis, e o tamanho dessas igrejas serviam de forma pedagógica para mostrar aos indivíduos o seu lugar na sociedade. Apesar de muitos pontos positivos, a Igreja medieval também foi marcada por divisões políticas, guerras e perseguições a vozes críticas aos seus princípios. Algumas dessas pessoas que foram perseguidas pela Inquisição tiveram um impacto na ciência muito grande, como foi o caso de Giordano Bruno, o que nos leva a pensar em que estágio do desenvolvimento nós estaríamos se essa restrição ao livre pensamento não tivesse acontecido. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com.
Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!